pergunta, né, a PEC, como é que ela funciona? O que ela quer dizer de um modo geral? Então, de um modo geral, a PEC, a chamada PEC do teto, foi um mecanismo de controle de gastos públicos inserido na Constituição do Brasil lá no governo do Michel Temer, né, alguns anos atrás. E, basicamente, ela significa que o governo não pode gastar além do que arrecada e só pode expandir os seus gastos de acordo com a taxa de inflação, né, do ano anterior. Então, isso representa uma espécie de amarra, né, dos gastos do governo, de modo, né, a conter as despesas do governo federal. Então, essa é a chamada PEC do teto, né? Então, como isso foi inserido na Constituição, e a nossa Constituição é muito rígida, né, para se mudar a Constituição, se exige uma votação muito expressiva na Câmara dos Deputados e no Senado, se torna um processo custoso, né, e que demanda muita negociação, muita barganha, e pode se tornar um processo difícil. Então, isso era o teto dos gastos lá atrás. O que hoje o governo eleito está tentando fazer é achar uma brecha nesse mecanismo, de modo a contemplar novos gastos, né, que, no caso, a promessa sacramentada do governo eleito de manter os R$ 600 do Bolsa Família, né? Então, o que eles vão tentar fazer agora é uma espécie de furo nesse mecanismo, de modo a liberar recursos para serem aplicados já em 2023 na expansão dos programas sociais. Doutor Leonardo, muito quando se fala da PEC, a gente sabe que a aprovação dela vai depender de muita articulação política, né, nesses bastidores, tanto que a atual equipe, a equipe de transição, nomeou ontem alguns parlamentares, né, para que consigam fazer essa frente de negociação com a Câmara para que essa PEC seja aprovada. Eu lhe pergunto o seguinte, algumas pessoas que criticam dizem que essa PEC vai ser muito prejudicial, porque ela realmente fura esse teto e dá para o presidente um poder nunca dado antes. A minha pergunta é assim, funciona esse questionamento, essa crítica para o governo agora, para o governo eleito. E o governo atual, que também já teria feito, né, eu já teria feito alguns gastos também que foram para cima. Se justifica tanta crítica ou tanto... de uma certa maneira, diminuir a importância da aprovação dessa PEC? Eu acho que é uma crítica incoerente, de fato, como você aponta, porque o governo Bolsonaro efetivamente já tem estourado, né, os gastos aí há muito tempo, né? Basta lembrar o que houve na chamada PEC dos precatórios, né, lá atrás, quando se expandiu os gastos do chamado Auxílio Brasil em função das complicações da pandemia. O governo agiu corretamente no sentido, né, de socorrer e assistir uma população que ficou muito prejudicada em função da pandemia. Soltou-se esse novo programa, né, que foi o Auxílio Brasil emergencial, o auxílio emergencial. E lá atrás já foi feito, né, por exemplo, a PEC dos precatórios nada mais foi do que remanejar certas despesas e certas receitas de modo a contemplar um programa emergencial que custou muito caro, né, para o país, e como o próprio nome já disse, foi emergencial. Então, naquele momento, se entendeu que isso deveria ser feito. Então, agora, o que nós temos, né, no fechamento do ano, né, que é quando se faz o orçamento para o ano seguinte, também com a troca de governo, né? Então, isso aí traz um elemento um pouco mais complicado, que vai demandar, já tem demandado, né, muita habilidade, né, de negociação, de modo a garantir os recursos já desses programas sociais para 2023, né, ao mesmo tempo, né, está falando do governo atual, que contempla, né, os gastos a serem efetivados, né, das coisas, das políticas e das propostas que o atual governo também tem que cumprir. Então, isso tudo está em negociação. Deve aí, pelas últimas informações que a gente acompanhou na imprensa entre ontem e hoje, uma folga aí de 100 bilhões de reais que deve se abrir, né, com a inclusão do novo Bolsa Família, né, de R$600, fora do teto. Então, esses recursos também vão ser alvo
de barganha aí por parte dos parlamentares, como você ressaltou, que já estão compondo aí a transição, também de olho, obviamente, na conquista desses recursos, em especial pelo mecanismo das chamadas emendas de relator ou orçamento secreto, que também dá muito poder aos parlamentares nesse momento. Então, é do interesse deles, né, abocanhar, vamos dizer, de certa maneira, esses recursos que ficarão livres ao excluir o Bolsa Família desse limite do teto, podendo o governo gastar um pouco mais. Oi, acho que eu não estou te ouvindo. Oi, agora voltou. Oi, tá ouvindo? Agora sim, voltou. Problema. Ótimo. Também se fala muito do prazo, né, dessa PEC. O Partido dos Trabalhadores, o partido do presidente eleito, Lula, advoga no sentido de que essa PEC precisa ser ad eterno, né? Não tem que ter prazo, tem que ficar realmente fora desse limite do teto de gastos. Por outro lado, a oposição diz que, numa possibilidade ali de negociação, poderia sim ceder desde que ela cumprisse apenas o prazo de 2023. O que isso significa, essa dança de prazos, doutor Leonardo? Você acha que somente para 2023 a gente conseguiria resolver esse problema, ou seria mais justo que ele tivesse prolongado esse período da PEC? Aí vai do interesse que vai conseguir, que vai prevalecer na negociação. Obviamente que o interesse do governo eleito, como é uma grande bandeira do PT, o próprio Lula lá atrás liderou a criação do Bolsa Família, obviamente que eles vão advogar para que esse programa esteja fora desse limite, né, de gasto, ou seja, que ele esteja contemplado sempre, né, garantido esses recursos de que não vai haver nenhum tipo de contingenciamento ou corte. Agora, vai depender dos termos que de fato vão entrar na negociação. Como é algo emergencial, né, precisa se fechar o orçamento de 2023 agora, nos próximos, até o fim do ano, né, o prazo é muito curto, eu acredito que eles vão tentar negociar um prazo menor, se fala em... Acho que o presidente do Senado defendeu alguma coisa em torno de 2 anos, o presidente da Câmara defende 1 ano, enfim, cada ator defende um prazo, né? Isso aí vai depender da força que o governo eleito vai ter junto aos parlamentares para forçar a defesa do seu interesse. Como o Bolsa Família, né, é um projeto, um programa social importante, talvez a política social mais reconhecida, mais conhecida do país, né, que inclusive internacionalmente é reconhecida, é algo muito importante do ponto de vista social, talvez o ideal, pensando no interesse, né, do país, seria manter a disponibilidade de recursos do programa fora, né, desse teto, mas porque representa uma parcela muito pequena, né, do orçamento federal em vista dos benefícios e do seu impacto, do seu alcance, né, social e sua importância, né? Esse é o argumento do governo. Por outro lado, se isso se prolonga muito ou indefinidamente, né, aqueles que são mais fiscalistas, vamos dizer assim, que defendem um rigor maior, uma disciplina maior nas contas, vão dizer que isso pode gerar algum descontrole no futuro, que afeta a credibilidade do país, que vai dificultar a atração de investimentos, etc. Então, existem esses dois argumentos, mas me parece que, como já vem avançando nas negociações, o governo eleito deve negociar um prazo mais curto, né, algo aí entre 1 e 2 anos, para logo aprovar, destravar essa discussão e talvez futuramente, se necessário, voltar a discutir essa questão do prazo. Doutor Leonardo, rapidamente, assim, qual seria legalmente ou tecnicamente um problema? O senhor citou aí alguns que são colocados pela oposição e pelos críticos, né? Mas furar esse teto, qual seria talvez o principal problema dele? O principal problema, além de você gerar despesas que você não sabe como serão pagas, né, como serão futuramente
como serão honrados esses compromissos no futuro, você gera uma insegurança econômica e uma insegurança jurídica. Primeiro que é muito ruim ficar mexendo na Constituição o tempo inteiro, né? E a nossa Constituição, ela tem muitas emendas o tempo todo, né? Quando precisa mexer na Constituição, precisa de muitos votos, isso tem custo político, isso aumenta o custo do processo da governabilidade, né? Então, do ponto de vista jurídico, tem esse problema. O custo político é muito alto de se negociar mudanças na Constituição. Isso decorre lá de trás da PEC dos gastos, né, que foi constitucionalizado, ou seja, para não realmente mexer, para blindar as contas públicas, como foi feito lá atrás, que era a proposta do governo Temer. Como o cenário político muda, né, os interesses mudam, o novo governo é um governo que tem uma propensão muito maior à expansão de gastos. O Lula já falou que vai recriar mais de 10 ministérios, vai manter esse aumento do programa social Bolsa Família, etc. Então mudou o cenário, é preciso mudar as regras, mas mudanças de regras muito intensas ou muito frequentes geram, né, insegurança jurídica, pode gerar algum tipo de insegurança aí no meio financeiro, de atração de investimentos, de atração de novos parceiros comerciais ao Brasil, porque acaba tendo, né, gerando uma certa insegurança, né? Quando se muda as regras de maneira constante, né, isso gera certa desconfiança ou mesmo uma insegurança em outros agentes econômicos ou políticos que têm interesse de investir no Brasil, ou de manter relações mais estáveis a longo prazo com o país.